Muito bem. Então chegou a hora, né? Finalmente chegou a hora da gente trabalhar esse webinário. Eu comecei esse processo todo de aula, quando vocês se cadastravam, eu comecei com a videoaula de introdução. É uma videoaula que eu mostrava como é que ia ser. Desde o iniciozinho, né? Com aqueles... Eu falando sobre método de ensino, né? Falando como é que pretendia mostrar isso para vocês. Eu até falei um pouco nos últimos e-mails, eu falei um pouco sobre como surgiu essa ideia de ensinar violão. Né? Na verdade, isso não é nem online, é ao vivo mesmo. Eu sempre ensinei, dei aulas particulares de violão. Comecei a perceber, se você busca naquilo que a pessoa gosta, naquilo que a pessoa se identifica e curte, você tem um aproveitamento, sem dúvida nenhuma, muito mais interessante do que quando você força um conhecimento. Né? Quando você quer, de cima para baixo, impor ao aluno um conhecimento. Então, qual foi a minha maneira de pensar? Eu falei, eu vou escolher 4 músicas, né? E vou apresentar para os meus alunos depoimentos de pessoas que passaram pelas mesmas situações que eles irão passar. Né? E esses vídeos são os vídeos que eu gravei, enfim, recolhi depoimentos de várias pessoas, né? No sentido de que isso permitisse com que você se identificasse e percebesse que, poxa, não sou só eu, né? Tem mais gente que já passou por isso. Depois disso, na verdade, paralelo a isso, eu apresentei o pré-conteúdo. São requisitos necessários para que você possa começar a tocar violão. Então, se você não tem uma corda, você tem que botar uma corda. Se a tua corda está velha, está quase estourando, você tem que trocar essa corda. Como é que eu troco uma corda? Eu ensinei a trocar encordamento nesse vídeo tutorial de troca de encordamento. Mas aí, como é que eu troco a corda e ela não afina, aí demora para afinar, ou então eu não sei afinar? Destrocei a objeção, ensinando a afinação de violão. Partes 1 e 2 tem esses 2 vídeos. Quando vocês se inscreveram, vocês receberam esses conteúdos. E também, quando vocês se inscreveram, vocês receberam o e-Songbook. O Songbook é um capítulo à parte, porque ele compila as 4 músicas que vocês receberam. Dentro do Songbook, a gente tem alguns conteúdos ali dentro. Um deles é o gabarito de acordes, que a gente vai ver mais na frente. Também tem a notação numerada, que eu cito a notação numerada, também falo um pouco da notação numerada, antes de finalmente cair nas 4 videoaulas e no webinário propriamente dito. Bom, eu acredito, então, como eu já falei, que cantando uma música que você já conheça, ou goste, né? Ou goste, eu acho que isso é a maneira mais fácil de você adquirir determinadas informações, né? Que fazem com que a gente leve para frente a proposta de aprender violão. Você fica mais feliz, você com o resultado, você vai para frente, toca para frente a proposta de aprender a tocar violão. E para isso, é sempre bom explicar como funciona a aprendizagem, né, de uma pessoa, de qualquer ser humano. Né? Todos nós usamos o cérebro para executar processos de análise, processos de compreensão, quando a gente destrincha aqueles acordes, ou quando a gente está começando a aprender a escrever, ou quando a gente está iniciando na autoescola e quer dirigir, a gente usa o cérebro. A gente tem que entender que eu passo a marcha primeiro, eu aperto a embreagem, não, agora eu giro o volante. Calma. A gente tem que analisar com calma, compreender o que tem que fazer, que processos, qual é a ordem que você vai fazer isso. E todos nós temos em nosso cérebro sistemas que regulam emoções, né? Regulam nossos pensamentos, reações imediatas
que permitem, inclusive, defesa, alimentação, reprodução. O cérebro ele tem todos esses comandos, o cérebro é quem determina. A ciência atual, ela faz uma subdivisão do nosso cérebro em 3 partes, 3 áreas distintas, que se interligam naturalmente, mas que são distintas e que correspondem ao nosso desenvolvimento enquanto seres humanos diferenciados dos outros animais. Na verdade, a gente foi aos poucos se diferenciando, e aí essas áreas foram se desenvolvendo de maneira específica, e aí nós fomos nos tornando animais racionais, ou seja, que pensam, né, que refletem, que criticam e desenvolvem, enfim. Nosso cérebro, então, ele se subdivide em cérebro reptiliano, né? O cérebro reptiliano é aquele que está lá no meiozinho, você deve estar vendo já aí na ilustração, é a parte mais escurinha, lá no meio. Por que é lá no meio? Porque ela é a mais antiga, justamente. Então veio lá de dentro para fora. A gente tinha aquele cérebro apenas no início, e nós não éramos ainda seres humanos. Certamente, quando a gente se tornou ser humano, foi bem depois. O reptiliano ele é responsável pela preservação. Não, o cérebro reptiliano ele é responsável pela preservação. Quando a gente toma um susto, quando explode, sei lá, uma bombinha, um morteiro, faz um barulhão qualquer que aconteça do nosso lado, estamos vendo um jogo, ou estamos, sei lá, fazendo, enfim, uma buzina toca na nossa, de repente, em cima da gente, a gente leva um susto. Esse susto nada mais é do que preservação. Então a gente está preservando, o susto é uma reação a alguma coisa que pode acontecer contra a gente, bater na gente, enfim, machucar a gente. É preservação mesmo. Reptiliano é que manda esse comando, né, para essa reação acontecer corporal, né, uma reação corporal. Outra coisa também é a questão da alimentação. O reptiliano comanda também a alimentação, ou seja, os nossos sentidos de preservação, no sentido de, por exemplo, vamos dizer que você foi ao cinema com o seu namorado ou com a sua namorada e você está lá e você não almoçou. Você perdeu o seu horário e não almoçou. E de repente na cena passa um cara preparando um tremendo de um sanduíche hiper gostoso, um hambúrguer, um cheeseburger, ou então um cachorro quente, ou então uma cozinheira servindo um prato delicioso. Quem até agora, nesse exato momento, não jantou ou lanchou, deve estar, por exemplo, já aguando. Quando a gente água, é o reptiliano que está falando, ih, rapaz, você está com fome. Só que é porque você tem que se preservar, né? Então você tem que se alimentar, tem que sobreviver, é uma sobrevivência, vamos dizer assim. E o reptiliano comanda isso. Da mesma maneira, a reprodução. É claro que isso aí é uma característica que pode atender a diversas abordagens, né? Inclusive a abordagem machista, que eu repudio definitivamente. Mas eu até prefiro começar o exemplo pelo inverso. Muitas vezes você vai ter um grupo de moças e vai passar aquele cara com aquela barriga tanquinho, aquele cara bonitão, e aí as moças, opa, dão uma olhada. Mesma coisa, os rapazes passam aquela gatinha, todo mundo olha. Às vezes você não está nem pensando em nada relacionado com sexo ou com reprodução. Às vezes você não está nem pensando em nada, absolutamente nada, mas passa e aquilo te estimula. Por quê? Reptiliano comandando. É óbvio que existe o machismo. Como eu já falei, eu quero repetir, eu sou absolutamente contra esse tipo de justificativa. Você não pode dizer para sua mulher, quando chega em casa, olha, o reptiliano me deu um comando e eu acabei indo atrás de um rabo de saia. Isso é um absurdo. Mas ele, de fato, nessas reações imediatas e rápidas, velozes, ele te dá esse comando. Seja você homem ou seja você mulher, não interessa. Bom, o segundo cérebro é a camada seguinte, é aquela azul intermediária, é o cérebro límbico. O cérebro límbico, ele é responsável justamente pelas emoções, né?
Então, alegria, tristeza, amor, felicidade, quando você está sentindo, qualquer sentimento que você tenha, é o límbico que comanda. E ele também já ocorre, no caso, em animais. Cães, gatos, o dono viaja, o cachorro fica triste, muito triste. Enfim, outros mamíferos também, cavalos, enfim, o que for. Essas emoções existem também nos animais e é o límbico que comanda isso, certo? Finalmente, o neocórtex. Esse é um privilégio somente do ser humano. O homem é o único que faz análise de alguma coisa, reflete, avalia, se concentra, se a situação está complicada, ele se concentra, ele foca, ele racionaliza, ele elabora. O neocórtex é o responsável por tudo isso. Ele é o que faz a diferença e que nos tornou seres humanos. Mas você vai estar me perguntando, mas o que isso tem a ver com violão? Ao ouvir uma música, eu vou te dizer então, ao ouvir uma música, seja em uma roda de violão, seja no rádio, na TV, onde for, né, você se emociona. Muitas vezes está no show e aí, de repente, você se emociona. Né? Você, de repente, fica com uma saudade, ou fica feliz e começa a dançar. Quando você se emociona, você usa o límbico. Usa o sistema límbico. O cérebro, a parte límbica. É ali que você... É o límbico que te coloca com essa sensação. Quando você toca um instrumento, quando um músico toca um instrumento, ele também se emociona. Diversas vezes, em várias situações, eu me arrepiei em determinado momento de alguma música que eu estivesse tocando em algum palco, enfim. Quando a pessoa se emociona, quando está tocando o seu violão numa roda, ou num palco, onde quer que seja, ela usa também o sistema límbico, certo? Agora, quando a gente começa a aprender a tocar o instrumento, você tem que transportar conhecimentos para a sua ação, você tem ali uma cifra, e você não sabe bem como é que monta essa cifra, como é que é mesmo isso? Aí você fica, pô, como é que é essa cifra? Aí você bota o dedo aqui, bota o dedo acolá, você está tentando montar ela no braço do violão, você está usando o límbico? Não, você está usando o neocórtex. O neocórtex é um pouco, assim, se você for parar para pensar em relação à arte, ele é um cara meio, entre aspas, por favor, meio chato. Mas ele é necessário para aprender a tocar um violão. Quando você fica ansioso tentando acertar, pô, não estou acertando, cara, não estou acertando esse ré aqui, meu Deus, perde a cabeça quando você não consegue tocar esse acorde, aquele acorde. Você está usando o neocórtex? Não, está usando o límbico. Ou seja, existe um conflito entre o neocórtex e o límbico quando você está começando a aprender a tocar um instrumento. Porque você vinha de emoções do límbico, de ouvir a música, emoção, é arte, é tudo isso, é límbico. Mas para você aprender a tocar um instrumento, você tem que usar o neocórtex. Você tem que usar o teu raciocínio, a tua reflexão. Você tem que forçar o teu dedo a ficar naquele lugar. Isso é chato às vezes. A gente tem que tentar minorar, diminuir ao máximo essa, entre aspas, essa coisa chata que às vezes você tem que dominar. Só que acontece o seguinte, ninguém fica pensando quando está passando a marcha do carro, todas as vezes, depois de algum tempo, você já faz isso automático. Eu, hoje em dia, não penso duas vezes quando vou tocar um Lá. Lá maior, Lá menor, o que for. Eu olho aquela cifra, e já nem é mais a cifra desenhada, é a cifra escrita, e eu toco. E curto. Aí já é o caso do límbico do músico tocando. Eu não tenho mais esse problema de ter que traduzir. Da mesma forma que escrever, quando a pessoa está escrevendo, ela precisa pensar antes, montar as letras na sílaba, na palavra, aprender regras. Tudo bem, mas para falar você não precisa de tanto. Você vai aprender meio intuitivamente. Então, falar é uma coisa, escrever é outra, ouvir uma música é uma coisa, tocar uma música é outra coisa e ainda aprender a tocar é uma terceira. Enfim.
É justamente nesse momento que você tem que mostrar que é um legítimo representante da espécie humana. É aí que você, literalmente, é obrigado a usar o seu racional, quando você está aprendendo um instrumento. Você tem que refletir sobre o instrumento. Tem que pensar que se alguém toca violão, é fato, esse alguém é um ser humano. Eu nunca vi um elefante tocando violão, uma zebra tocando violão. É um ser humano que está tocando. Você vai confrontar o fato de que centenas, milhares de pessoas tocam violão. E são seres humanos. Se eles tocam, você pode tocar. Você toca também. Sem sombra de dúvida, se você é um ser humano, e pensando também que se for um ser humano que desenvolveu o instrumento, que criou o violão, para outros seres humanos, você pensando também que 1% desses caras é que são virtuosos ou profissionais, que são as maiores feras, Rafaéis Rabelos da vida, menos de 1% desses caras. Então você pode estar entre os 99% restantes. Isso é um muitíssimo bom começo. Preste atenção, você não tem que ser um mega virtuoso, você não tem que se comparar. Você está estudando, você está aprendendo, você não tem que se preocupar em ser um Rafael Rabelo. Você é você. Você é uma pessoa que está aprendendo, você é uma pessoa que está traduzindo toda aquela emoção que você tinha, ela parou no momento que você pegou o violão e começou a dominar isso daí. Né? Este domínio do instrumento é um domínio que demanda, de fato, um tempo de maturação, um tempo de você refletir sobre como montar aquilo, como trocar um acorde para outro. Olha só, isso é uma coisa que exige muito. Né? Agora, lembra, quando você aprendeu a ler e a escrever, você ficava o dia inteiro na escola, quando você era bem novinho, treinando o beabá, treinando as sílabas, treinando as letras, as trocas, etc. Você saía de casa, você pegava um livrinho que a sua tia te deu de Natal, de aniversário, de presente, você lia aquele livrinho, sua mãe, o seu pai, sua mãe te ajudavam lendo também. Então você ficava o dia inteiro exercitando. Você, quando pega o violão, você estuda ele 15, 20 minutos e para. Aí no dia seguinte você teve um compromisso e não deu para estudar de novo. Aí vai para o outro dia. E aí você ficou preso no trânsito, chegou tarde, cansado. O que acontece? É mais difícil você exercitar e tornar natural, como é natural para a maioria das pessoas ler ou escrever, ou até mesmo dirigir um carro, um automóvel, certo? Bom, nós começamos com os vídeos tutoriais. Então, como trocar seu encordoamento, agora voltando para o curso, tá? Nós começamos com os vídeos tutoriais, como trocar seu encordoamento, como afinar seu violão. Elementos realmente que exigem reflexão e não são simples. Perfeito. Vamos para a videoaula 1. Videoaula 1. Os dedos e sua numeração. O gabarito de acordes. A posição da mão. Acorde mudo e acorde falante. Né? Esses itens foram os itens abordados na videoaula 1, grosso modo. Então, vamos começar. Os dedos de sua numeração. Lembra que eu brinquei do Zeca Canhoto, do Dedé Destro? Pois é. O canhoto, Zeca Canhoto, é a mão esquerda. É essa mão aí que a gente está vendo na tela. Certo? A mão esquerda, quando você vai dizer um aninho, quando o Zeca tinha um aninho, ele botava o indicador para cima. Quando ele fez 2 aninhos, ele botava o indicador e o médio. É o 2, é o médio. Quando ele fez 3, ele botava anular. Junto com o indicador, o médio, o anular. 1, 2, 3. Quando ele fez 4 aninhos, 1, 2, 3, 4. Usava o mínimo. O que acontece então? Esses dedos e essa numeração, são uma coisa necessária para que a gente possa trabalhar nos acordes, certo? Para que a gente possa trabalhar nos acordes, para a compreensão da cifra. Então a gente tem as nossas cifras,
A gente tem aí a primeira de Lá com a sétima maior, a segunda Si menor com a sétima, a terceira Dó sustenido menor com a sétima. Se você for ver aqui aqui nessas bolinhas, a gente tem os números, né? Quem já passou pela videoaula 1, tem gente que pode estar chegando agora e que não passou por isso, mas quem já passou já sabe que aqui quando eu boto 1, aqui nesse acorde aqui do sustenido menor com a sétima, boto 1 aqui nesse local, é porque eu estou usando o dedo 1. Se eu coloco o 2 logo abaixo aqui, é porque eu estou usando o dedo 2, o dedo médio. Se eu coloco o dedo 3, dedo 4, e assim sucessivamente vou montando com a minha mão esquerda os acordes. Lembrando aqui que temos essas bolinhas, os lugares que podem ser tocados as cordas são essas aqui, né? Da mais fininha, que é bem cinza, clarinha, até a mais grossa, né? Que é a corda 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, seguindo o gabarito de acordes. O que vem a ser o gabarito de acordes? Temos aqui o exemplo do gabarito. E o gabarito é exatamente isso. Você tem que imprimir esse gabarito e fazer o recorte nessa linha pontilhada vermelha, ambas as linhas, né? A de dentro e a de fora. Com isso você vai ter uma janela, né? Com isso vazado aqui no meio, tá certo? E você vai poder aplicar esse gabarito sobre o violão. Ah, mas qual é o objetivo disso? Vou explicar. Muitas vezes, assim que você vê a cifra quando toca, você está lá no seu e-songbook, lendo uma música, Clube da Esquina, ou o que for, Paula Fernandes, e ela vai estar sempre assim, a cifra, tá certo? Vai ter o nome as letrinhas indicadoras da cifra, e você vai ter também o desenho dela nesse sentido. Porém, o violão está nesse sentido, deitado. Você está desse lado, percebe? Está vendo aqui? Você está do lado de cá. E a cifra, ela vai estar posicionada, se ela ficasse igual ao violão, ela ia estar deitada assim. Só que você tem que fazer esse exercício de rotacionar a cifra, girar ela, para que ela seja lida dessa forma. Se você tem alguma dúvida, você pega o gabarito, bota em cima do violão, olha para o violão e imagina a cifra assim. É assim que você vai botar os dedos, mas é assim que você vai ler. Isso não fui eu que inventei. Isso é padrão, isso é uma coisa que foi popularizada entre as pessoas e é utilizada assim. Você vai ler os songbooks do Omir Shediac, você vai ler, enfim, qualquer tipo de... Você vai no Cifra Clube, qualquer lugar, você vai ter isso colocado dessa forma. Porém, o violão, ele está assim, né? Os seus dedos saem daqui para cá. E aqui, nesse lugar que eu estou indicando, é como se a cifra, se ela viesse igual ao violão, ela estaria desse jeito. Mas ela vem dessa maneira. É assim que você vê a cifra enquanto toca. O gabarito, ele serve para você posicionar em cima do braço do violão e fazer a transposição, né, de fazer esse movimento que a setinha está indicando. Basicamente é isso. É um exercício justamente de análise de como está a cifra impressa e como é a cifra executada, né? Finalmente, nós chegamos na posição da mão. Isso aí são fundamentos importantíssimos e que eu tive que apresentar isso na videoaula 1. Lembra? A mão ela tem que estar com os dedos curvados. Os dedos todos estão curvados como se estivessem segurando uma tangerina, uma laranja, né? Isso é necessário, que haja essa curvatura dos dedos, para que a gente tenha um aproveitamento ideal do braço do violão, certo? Aqui a gente já pode ver os dedos curvadinhos,
como se você tivesse aquela laranja aqui, ó, aqui no meio. Eles entram curvadinhos e de ponta na casa. Percebe que eles estão bem próximos dos trastes, das agulhas? Essa proximidade é necessária para que não haja o trastejar. Então, quando você coloca de ponta, bem próximo da agulha, você está colocando da maneira certa. Se você faz de outra maneira, que é essa aqui, por exemplo, olha aqui, ó, de qualquer jeito, com o dedão subindo aqui, você vê que não tem dedão nenhum. Aqui, ó, o dedão está saindo. Isso ocasiona o quê? Que os dedos não conseguem entrar bem de ponta e eles trastejam, eles podem ficar afastados um pouco da agulha. Isso causa realmente uma execução mal realizada. Aqui vendo por trás, ó, o dedão, ele está aparente e a execução deve estar sendo bem mal feita. Também pode estar aparecendo por baixo do dedão, muitas vezes acontece, entendeu? E também não é legal, não fica bem, não é uma execução adequada em termos sonoros, certo? Então, nada disso pode ser feito como está aqui embaixo, e sim o dedo curvado entrando de ponta. Bom, beber uma aguinha, senão minha voz vai embora. Acorde mudo e acorde falante. Eu criei essa metodologia do acorde mudo. Não, você vai falar, por que o acorde vai ficar mudo, gente? Para que um acorde mudo? É aquilo que eu expliquei na videoaula para quem assistiu já. Ele tem a função de dar segurança ao movimento da mão, permitindo que, ao não ser tocado o som com a mão direita, né, a mão esquerda ela vai criando uma memória corporal da posição estudada. Você tira e bota várias vezes, e aí você fixa, por exemplo, lá com a sétima mão, estou lá repetindo várias vezes. E aí a gente também não tem medo de tocar errado, de estar um som horrível. No início, a pessoa quando está começando, ela é muito sensível, ela está muito exposta à execução errada. E, na verdade, não há nenhum problema. O erro faz parte do acerto. Não há nenhum problema em errar. Se você não errar, você não vai acertar. Desiste. É besteira. Não pode achar que você vai acertar o tempo todo. Não, você vai errar muitas vezes para poder começar a acertar. Isso é básico. É aquela história dos passos do bebê. Não, o bebê começa tropeçando. Não tem essa. Depois vira um corredor, mas no início só tropeça, só cai o tempo todo. Depois a gente coloca o acorde falante. O acorde falante é o acorde estudado. Agora, já sendo tocado com a mão direita. Em intervalos mais longos, que vão se aproximando cada vez mais, vão ficando mais rápidos. Tem aquele metrônomo, né, que eu gravei e coloquei para vocês, de 4 toques, sendo o primeiro mais forte. Você marcava o primeiro, aí vem o segundo, terceiro, quarto, marcava o primeiro outra vez, e assim você ia tocando repetidamente. É um pouco um exercício, pela repetição você vai fixando. Tá? Isso é uma coisa muito comum e necessária no iniciozinho, para você poder depois começar a executar a troca de acordes. Mas ainda não é na videoaula 1, a troca de acordes é só na videoaula 2. Depois de você passar por esse momento, onde você fixa primeiro no acorde mudo as posições. Depois você toca na posição, aí você vai sentir alguma dificuldade, vai ver que por que a mão tem que estar entrando curva, como eu mostrei ali na tangerina, ou de ponta também, os dedos de ponta. Você vai entender por que ele tem que fazer aquela curva e não entrar de qualquer maneira. Certo? Videoaula 2. Bom, troca de acordes. O dedo guia é uma sacada muito importante. Muita gente, inclusive alguns violonistas que já tocam, nem sabem que já fazem o dedo guia. Isso não é uma coisa muito... Bom, eu não conheci quem ensinasse dedos guia, honestamente. Eu sei que você na escrita para violão, que é uma escrita bem complexa, eu diria até que mais complexa
do que a escrita para piano, a não ser pelo fato de que o piano você tem, é um sistema um pouco diferenciado, mas a escrita para violão, ela, quando você vai escrever uma peça erudita, clássica para violão, você tem que pensar nos caminhos dos dedos. E aí você muitas vezes tem que pensar, pô, esse dedo aqui, meu dedo, sei lá, meu dedo 3, ele pode continuar aqui, eu faço outro acorde. Com isso, o que acontece? Eu economizo energia, eu diminuo a possibilidade de erro, eu aumento a precisão. Então o dedo guia, ele, a princípio, pode parecer também uma coisa um pouco maçante, mas não é. Na verdade, ele está te ajudando a fazer essas trocas. Quando você menos espera, você já está trocando tudo automaticamente. Muitas pessoas eu sei que já passaram por isso já. Né? Então ele jamais muda de corda. Se você tem por exemplo, aqui nós temos o caso, debaixo do Carlos, Paula Fernandes. Está aqui o acorde de Lá maior. Né? Está vendo aqui o dedo 3, em pretinho aqui, é o guia. O acorde de Ré, o dedo 3 ele só escorrega daqui para cá no acorde de Ré. Está vendo? O dedo 1 desce para a terceira corda, o dedo 2 desce para a corda 1 e o dedo 3 escorrega para a corda 3, formando o acorde de Ré. E depois eles voltam. Por isso que ele está pretinho aqui, porque ele volta para formar o Lá. Então, o dedo 3 fica sendo guia no acorde de Lá e no acorde de Ré. Tá certo? Ele jamais vai mudar de corda, mas ele pode, como a gente está vendo aqui nesse caso, mudar de casa. Veio da casa 2 para a casa 3. Perfeito? Bom, como é que é o processo de estudar em música? Né? A gente tem que ir repetindo, devagarzinho, sempre devagarzinho. Essa aqui é a videoaula 2. Né? Então, na videoaula 2, a gente já passou pela videoaula 1 fazendo isso, e é bom frisar isso. Repetição lenta, acelerando aos poucos. Não tentem fazer com que o seu límbico suplante o neocórtex. Tentem, é claro que ele vai querer fazer isso porque você vai estar querendo se emocionar, você está louco para aprender rápido e tocar as pessoas, mas calma. Mantenha a sua reflexão, sua concentração. Todos os dias, 10 a 15 minutos, não mais. Não tenta ficar estudei 3 horas um dia e nenhum tempo durante os outros 4 dias seguintes. É melhor você estudar 10 minutos todos os dias, certo? Tá bom, pode ser dia sim, dia não, tudo bem. Eu sempre coloco isso porque às vezes a pessoa não tem mesmo tempo, não tem condição, então tenta fazer dia sim, dia não. 10 minutinhos, se der para ser 15, melhor. Ótimo. O importante é a memória corporal estar se fazendo, porque o teu corpo tem memória, o teu corpo ele se fixa, ele te ajuda a fixar. Isso aí é muito percebido, por exemplo, só para dar um exemplo, no teatro. Né? Você está fazendo uma peça e você tem um texto para decorar. E você, às vezes, não decora o texto sentado, parado. Você decora o texto em cena, se mexendo, se movimentando. Aí eu vou para ali e falo aquilo. Depois eu vim para cá e fico calado, mas olho para cima. E assim você se movimentando. Então você faz a repetição lenta e acelera aos poucos, todo dia. 10, 15 minutos, ou dia sim, dia não, 10, 15 minutos, você vai ter um aproveitamento realmente superior a fazer um dia, durante 3 horas seguidas, fica estourado e não render. Certo? Bom, o canto. Por que o canto nessa videoaula 2? O canto ele dispersa a atenção da mão esquerda. Né? Ele realmente te deixa preocupado com, eu não sei cantar, sou desafinado, mas ele permite que você possa realizar as trocas sem se preocupar tanto em acertar. Eu estou cantando, gostava. Vocês perceberam que as músicas não estavam nem no meu tom, essas músicas, a maioria delas não eram no meu tom, mas eu tirei em tons que facilitassem a execução. Eu cantei, eu poderia ter chamado uma cantora para fazer isso, mas eu queria, na verdade, mostrar para vocês que o canto, nesse caso, é uma ferramenta que propicia, que auxilia na troca, porque você tira o foco da mão esquerda, você fica mais à vontade para trocar, errar
Mas não tem problema, você está preocupado em cantar, você está errando ali, mas você está querendo cantar, querendo acertar tanto o canto, e você esquece um pouco e distensiona a mão esquerda, e com isso acerta. Essa é a intenção da gente usar um pouco o canto, né? Lembrando ainda que a mão direita ainda deve servir apenas de apoio para se ouvir o som dos acordes. Quer dizer, na videoaula 2, a mão direita ela ainda era uma mão somente de apoio, só para fazer lá as cordas tocarem, certo? Mas não era ainda o foco. O foco começa a vir aqui na videoaula 3, na técnica da escovinha ou a técnica do dedé destro, como eu chamei, porque é o lado direito, né, destro. Mas eu queria antes atentar para uma questão que eu acho que vale a pena a gente falar. Isso foi muito abordado, já tem até perguntas sobre isso aqui, que é o seguinte: destro versus canhotos. Parece time, né? Mas não é time. Futebol não é torcida, ninguém é antagonista, ninguém é opositor um ao outro. De fato, destro é um lado, canhoto é o outro, mas e daí? Né? São apenas características diferenciadas, mas que são naturais. Né? São coisas que acontecem. A criança nasce canhota, e aí escreve com a mão esquerda, e chuta com a mão esquerda, enfim. Isso não quer dizer absolutamente nada, a não ser o fato de que possuem, de fato, métricas. Existem métricas, existem pesquisas, estatísticas, mostrando que os destros são a maioria. E só o que existe. A maioria das pessoas é destro, e a outra é canhoto. O que isso significa? Quase nada. Absolutamente nada. Né? Na verdade, significa que os destros são em maior quantidade. Como eu disse, eu pesquisei eu fiz algumas pesquisas e lá diz que algumas falam em que canhotos são 10% da população mundial. Outros falam que são 20%. Enfim, mas, de fato, a maioria é destra. Ponto. E se é assim, a maioria dos violões seria, né, e com o braço voltado para um determinado lado. Sempre vai ser para ia ser para um lado, porque é o lado que a maioria ia tocar, no caso, o lado esquerdo. Mas, olha só, eu queria fazer uma pergunta. Existe teclado, ou antigamente máquina de escrever, ou hoje em dia teclado de computador invertido para canhoto? Existe isso. Existe controle de televisão para canhoto? Quer dizer, o cara que é canhoto, ele só consegue apertar aquele botãozinho lá do power ou do mute se for invertido, senão ele não consegue, ele se enrola. Na Inglaterra, as pessoas todas, a maioria, são canhotas, então, porque o lado do volante no carro é do lado direito. Então, ou será que isso é apenas convenção? Né? Existe violão para canhoto? Olha, eu vou dizer, isso existe, realmente existe. De fato, existe violão para canhoto. Porém, o que eu queria dizer para você é o seguinte: nesse caso do violão, é melhor seguir a maioria. Eu não estou nem discutindo se é bom, se é mal, se... Apenas é melhor seguir a maioria. Mas por que é melhor? Assim, eu não me canso e não me cansarei de falar sobre isso. Eu acho que quando a pessoa escolhe tocar um instrumento, ela escolhe se divertir. Se ela escolhe se divertir, ela está buscando poder compartilhar com outras pessoas, com outros grupos, enfim, onde ela for, ela poder ou levar o violão, ou se tem um violão lá, ela tocar. Só que se você tem um violão afinado para canhoto, você tem um outro instrumento. Mas não é também a mesma afinação, mi, lá, ré, sol, si, mi, etc. Mas só que está invertido. Se está invertido, não tem como eu pegar ele invertido e botar para o braço do lado que era direito virar para o esquerdo e tocar, porque eu vou ter que inverter também a ordem das notas a serem tocadas, que vão estar pressionadas no braço. E que eu conheça, parece que eu só me lembro do Jimi Hendrix. Acho que só ele fazia isso. Eu tenho impressão, isso eu não tenho nem certeza, tá? É uma informação que eu
Eu não pesquisei, mas eu já ouvi muito falar sobre isso. O Jimi Hendrix tocava para o lado esquerdo, para o lado direito, com as cordas invertidas ou não. Enfim. Mas ele é um caso específico, enfim, ele teve tempo para aprender. São vários instrumentos, né? Ele aprendeu várias vezes, vários instrumentos de várias maneiras. Claro que ele tinha uma super capacidade de aprendizagem, então ele aprendeu 4 violões diferentes, certo? Mas, no nosso caso, a gente está querendo aprender uma vez só, né? Eu, pelo menos, não pretendo aprender outro instrumento, que seria o violão para canhoto. Então, por que um canhoto, que vai ter que usar a mão direita de qualquer jeito, porque o violão é tocado com a mão esquerda e com a mão direita sempre. Nesse caso, ele não pega o violão e fala, bom, vou aprender o instrumento. Não, eu não tenho que, não é uma causa, eu tenho que aprender o violão invertido. E não há um motivo específico, não é, a dificuldade existe nas duas mãos. O destro ele também toca com a mão esquerda, ele tem que montar os acordes, que não é uma coisa simples. Muitas vezes os acordes são complexos, as escalas, a execução da escala com a mão esquerda para o destro é uma coisa que também tem sua complexidade, né? O que acontece é que com essa história de destro versus canhotos, acaba se criando uma situação que é insustentável, na verdade. O ideal realmente, acho que é a pessoa que é canhota, aprender o violão com o braço para o lado esquerdo e tirar isso da cabeça. Porque, na verdade, são poucas as coisas que realmente têm essa funcionalidade necessária de ser adequada para os canhotos. Poucas não, até existem algumas, mas, por exemplo, tesoura. Tesoura, sim, é necessário. Tem uma tesoura para canhoto, tem a tesoura para destro. A pressão que a pessoa faz com a mão direita, se usar na mão esquerda, não dá certo. E aí a gente entende a motivação de ter uma tesoura para canhotos. Mas no violão, existe essa questão social mesmo, sociabilidade. Você tem que realmente poder tocar um violão quando chega numa festa. É legal para você. Não é nem porque. É porque é bom você chegar numa festa. Pô, Fábio, toca aí uma música aí, toca aí um Clube da Esquina. Aí eu pego o violão, é um violão convencional, com o braço do lado esquerdo, afinação normal, dou uma conferida na afinaçãozinha e mando ver. E toca a noite toda, feliz da vida, né? Se fosse um violão invertido, eu não tocaria. Se você aprender um violão invertido, todos os violões quase do mundo vão estar ao contrário para você, e você não vai poder tocar. É só por isso, mais nada. Certo? É uma questão social, né? De você e o social. A técnica da escovinha ela é somente usar os dedos unidos, marcando o andamento com a mão direita. Né? Marcação de andamento não é marcação de ritmo. Ritmo não é andamento. Aí vale falar um pouco sobre isso. Eu acho que você ficar falando de especificidades técnicas, às vezes não colabora, mas nesse caso é importante. A gente está marcando, a técnica da escovinha, ela está marcando o andamento de uma música. O andamento é como se você... Pensa a palavra mesmo, andamento, é andar, é uma coisa contínua. Ela não tem uma variação, ela é contínua. Por exemplo, eu estou fazendo um andamento aqui, estalando os dedos. Eu estou marcando aqui esse andamento. É uma coisa contínua. Eu poderia estar andando ou subindo uma escada com esse andamento. Dentro desse andamento, eu posso subdividir da maneira que eu quiser. E aí, marcando esse andamento, eu posso fazer um ritmo dentro dele. Isso é uma coisa, né? Ritmo é uma variação de uma execução, principalmente percussiva, né? A percussão, como ela não tem uma continuidade no som, são poucos instrumentos de percussão que eles soam. Você pega o violão, faz um acorde de Mi e toca, ele fica soando, né? Você pega um tambor, bate nele, pá, toca, tem um som lindo, etc., mas ele toca e seca, né? Então, para o tambor ser executado e ser ouvido, ele tem que ser tocado diversas vezes. E aí surge o ritmo. Uma subdivisão de uma pulsação de um andamento. Você
dividindo esse ritmo, esse andamento, desculpa, em partes variáveis que se repetem dentro do andamento, e essa divisão desse andamento nada mais é do que um ritmo, né? Dentro de um mesmo andamento, então, cabem diversos ritmos. Eu poderia tocar um samba aqui. Estou fazendo aqui, ó. Eu posso tocar um baião também aqui, ó. Tum, 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 tum. Enfim, estou subdividindo o andamento com ritmos variados. Tá? Um ritmo, então, também pode ser tocado em vários andamentos. Você pode ter um samba rápido. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. O som, às vezes, pode não ser tão bom para reprodução via internet. Mas um ritmo pode ser tocado em vários andamentos. Um samba rápido, um samba lento. Samba é o ritmo. Rápido é um andamento rápido. Lento é um andamento lento. Tá certo? A definição dos ritmos, então, não dessa maneira como eu defini, porque eu defini já até um pouco mais de maneira específica agora. Eu dei alguns exemplos bem específicos, né? No caso baião, samba, etc. Essa definição, a partir das músicas que a gente estudou, ela é abordada, então, na videoaula 4, que algumas pessoas já chegaram, nem todas. Né? Então, nós temos a videoaula 4. Bom, na videoaula 4, né, você vai aprender, ou já aprendeu, de repente, a desenvolver o chamado swing. Vem do inglês swing, né? Que nada mais é do que a levada, a batida. Né? É a maneira que você faz para executar um ritmo com uma malemolência. Até o rock, que é uma coisa mais quadrada, tem sua malemolência. Né? Essa indicação que muitas aulas que a gente vê por aí fazem, de botar setinha, né? Indicar com setinha o swing da mão direita, eu não gosto de fazer. Ela para algumas pessoas talvez possa ajudar, mas eu acho que o ritmo, o swing, a malemolência, ela não é indicável, principalmente na música popular. Ela é mais fácil de ser cantável. Né? Eu prefiro cantar com a música original. Fazer uma espécie de uma síntese da bateria, né? Ou de uma percussão da música escolhida. É um exercício que todo mundo já brincou, certamente. Alguém de vocês, ou a maioria de vocês, você deve ter brincado algum dia de fazer uma bateria com a boca. Né? E depois você tem que levar essa adaptação de bateria ou de ritmo, percussão, que está lá na música gravada, está lá na Paula Fernandes, está lá na Legião Urbana, está lá no Clube da Esquina 2, está lá no Tim Maia. Você leva essa adaptação cantada para a sua mão direita. A mão direita, a mão de acompanhamento a mão direita, ela deve bater de leve nas cordas, percutir um pouco no tampo, abafar as cordas muitas vezes e tocá-las também. Transformar o violão, de uma certa, entre aspas, tá? Transformar o violão em percussão. A mão direita, ela faz a levada, ela não tem que ficar tocando o tempo todo, retinho, todas as cordas tocando, sem parar. Não. Isso aí é que dá vida. Por isso que ela está na videoaula 4. É a videoaula mais complexa, no sentido de que ela permite que tudo aquilo que você aprendeu na videoaula 1, que foram os acordes, como é que eles se formam, o videoaula 2, como é que troca de um acorde para o outro, videoaula 3, como é que troca de um acorde para o outro já no andamento, ou seja, numa marcação contínua. Aí você muda com a mão direita, você dá o swing, dá o molho da música. E aí realmente você... Bom, assistindo a videoaula 4, você pode conferir. Eu vou mostrar aqui agora um trecho. Dá uma olhada aqui. Vamos tocar o som do Tim Maia, então, para a gente ouvir. É outro tom, é só para a gente sentir como é que é o ritmo. Percebe? Estou cantando, ó. Até batuquei no violão. Tá certo? Então, esse ritmo. Você pode treinar assim também, se quiser um pouco. Ou então marcando um acorde.
acorde de cada vez, né? Aí troca o acorde, tá? Em Ré menor, em Ré com a sétima maior. Vai pro Mi. Vai devagarzinho. Se você porventura der uma variaçãozinha, em alguns momentos eu mudei um pouco a batida, não tem problema, é para ser assim. Senão, como eu disse, é melhor você entregar para uma máquina. Percebe que essa variação, ela é benigna, ao contrário do que muita gente fala, mas eu não consigo tocar continuamente. Essa variação, ela é muito positiva para a execução de uma música. Porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas repetidoras. Eu na aula falo isso, inclusive, que não tem sentido você ficar repetindo igualzinho. Você tem que variar, essa mão direita aqui ela é feita para variar. Ela é a mão da variação, é a mão da malemolência, é a mão da brincadeira. Aqui a gente monta acorde e troca. Aqui na mão direita a gente vai fazer malemolência. Percebe que eu estou fazendo uma abafada quando eu faço um... Eu não preciso o tempo todo fazer. Senão fica repetitivo, como eu falei. O ideal é você saber abafar, fazer uma percussão, na verdade, com o próprio violão. Então como é que fica? Fica assim. Percebe? Você vai falar, mas isso aí está faltando alguma coisa. Está faltando sim, está faltando a voz. Então vamos cantar. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver. Se aquele adeus não pude dar, você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Vamos falar da pesquisa agora, tá certo? A pesquisa que a gente fez e que eu acho que foi bastante positiva, no sentido de que ela abriu um pouco da minha compreensão acerca daquilo que vocês pensam, do que vocês estão gostando, do que vocês estão querendo, enfim. Enfim, tem uma resposta sobre o curso, né? Tem uma referência sobre o que você mais gosta em música, enfim. E alguns dados foram bastante relevantes, segundo o que eu pude perceber. 45,71% achariam imperdível tirar uma música de ouvido. 34,29% achariam imperdível dedilhar um violão. Um terço, 33,33%, achariam imperdível ampliar o repertório. Ou seja, gostariam de aumentar o número de músicas, aprender uma música, tem mais 3 ainda para aprender, se quiserem, no Songbook está aberto para isso, mas um terço acharia imperdível ampliar ainda o repertório. Isso somando-se ao fato de que 41,94% gostariam, com certeza, de aprender a compor. E 39,29% gostariam, com certeza, de tirar uma música de ouvido. Ou seja, 45,71% achariam imperdível tirar uma música de ouvido. E 39,29% gostariam, com certeza, de tirar uma música de ouvido. 48,57% gostariam, com certeza, de dedilhar um violão. Conclusão. 51,62% das pessoas responderam à pesquisa gostariam de compor. 80% das pessoas gostariam de tirar uma música de ouvido. 82,86% gostariam de dedilhar um violão. E 63,63% gostariam de ampliar o repertório. São informações que me levam a ter uma visão um pouco mais para frente. Olha, eu cheguei a pensar, então, na possibilidade de continuar, fazer uma continuidade. Esse curso ele vai estar sendo finalizado, essa etapa das 4 videoaulas, no dia 7 de março. Certo? Mas eu estou pensando seriamente
na possibilidade de criar uma continuidade disso. Eu vou anunciar isso para vocês mais para frente. Uma continuidade que é baseada justamente nisso. Ampliação do repertório, técnicas de acompanhamento, como vocês mesmo me revelaram na pesquisa de girar um violão, a técnicas de puxada, quando você puxa as cordas, rasqueio, estudo de ritmos, não, você treinar com o repertório. Veja bem, eu não estou dizendo para você estudar ritmo solto, não. Vamos ouvir aquela música do, sei lá, do Paulinho da Viola e tocar aquele samba. Vamos ouvir o Gonzagão e tocar um baião. Né? Vamos ouvir um Paralamas de Sucesso e tocar um rock. Vamos ouvir um frevo do Capiba, enfim. São ritmos associados ao repertório. Vamos ouvir um hino de uma igreja, da igreja que eu frequento, enfim. Você vai ter a possibilidade também de escolher o que você gosta. Item C, harmonia. Essa harmonia intuitiva. Tirar uma música de ouvido. Como é que a gente reconhece essa melodia? Qual é a escala, qual é o acorde que eu vou colocar ali naquele momento, né, no ponto certo da parte cantada da melodia? E, finalmente, compor. Como é que a gente vai fazer para... Como se compõe? Né? Que técnica eu posso utilizar para compor? Será que tem gente aí que é compositor, que eu sei, porque já me mandou e-mail, já me deixou comentário falando que compõe, enfim. Tem muita gente que compõe, tem gente que compõe e nem sabe ainda. Né? Então eu considerei a possibilidade de realmente fazer esse curso de violão. E eu até coloquei aqui o etc., né, que é canto, é percepção, anotação numerada completa, ensinar a anotação numerada, como é que faz a representação rítmica dessa anotação, como é que eu desenho esse ritmo. Né? Tudo isso aí pode vir a ser ensinado num curso mais para frente, que eu estou realmente interessado em dar continuidade a esse processo que está nesse momento se encerrando, e eu vou deixar ainda no ar os vídeos durante mais alguns dias, para as pessoas que estiverem já do meio para o fim, ou que tiverem já começado até alguns dias atrás, quando eu anunciei, elas poderem terminar o curso, certo? Primeira pergunta, eu até meio que já falei sobre isso, mas eu repito, não tem o menor problema. É uma pergunta do Marcos José. Por que o violão para canhoto não é certo? Então, é aquilo que eu expliquei, é uma questão social. Você não tem obviamente, ninguém pode dizer para ninguém, você não deve tocar desse jeito. A pessoa escolhe e toca, não tem problema. Eu sempre, eu falo isso com relação à minha experiência, a experiência que eu tive na minha vida. Assim, chegar num lugar e encontrar um violão para canhoto foi uma experiência, acho que muito rara. Eu acho que eu não vi nenhuma vez isso acontecendo. Se vi, foi uma ou duas vezes em algum... Eu não me recordo. Eu toco violão há mais de 30 anos. Então, veja, eu considero que se você aprender o violão invertido, não, como se diz, violão para canhoto, é um sinal de que você está assumindo a possibilidade de nunca encontrar um violão que não seja o seu, né, para tocar por aí. E o violão é um instrumento muito bom, porque justamente você encontra em qualquer lugar. Você não entra numa casa, em qualquer casa, e acha um cavaquinho, um piano. Você até pode encontrar, mas não é tão comum. Já violão, você encontra muitos por aí. E é só por isso. Né? O que eu falo é justamente relacionado a isso. É uma questão social. Entendeu, Marcos? É por isso. Vamos lá, mais uma pergunta. Da Adriana Lira. Também é uma pergunta que eu já
meio que já abordei, mas eu respondo de novo. O que é uma pestana? Na verdade, eu não ensinei pestana, né? Eu não falei o que é uma pestana para ninguém ainda. Só hoje que eu toquei no assunto. E pestana nada mais é do que você utilizar o dedo 1 da mão esquerda, ou o indicador da mão esquerda, e fazendo a pinça com o seu dedo, com o polegar, né? Você apertar mais de duas cordas do violão na mesma casa. E com isso você aperta um grupo de cordas e fazendo essa pressão, é como se você diminuísse o comprimento das cordas. Aí você pode montar com esse dedo indicador apertando essa quantidade toda de cordas, 4 cordas, 5 cordas, às vezes todas as cordas, você pode montar um acorde utilizando esse dedo. É uma técnica um pouco complexa, né? É uma técnica que exige um pouco de eu não mostrei no início, justamente porque eu sei que muita gente iria ter dificuldade e aí talvez até desistisse. E minha intenção era que todo mundo fizesse o curso. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar as perguntas aqui. Uma pergunta do Luiz Antônio Pereira. Ele está dizendo aqui que não recebeu a videoaula 3 e que recebeu a 2 de novo. Eu tenho um e-mail que eu envio reforçando as videoaulas. Talvez você tenha recebido de novo a videoaula 2, porque houve um espaço entre a videoaula 1 e a videoaula 2 que muita gente não estava recebendo. Então eu resolvi reforçar e reenviar a videoaula 1 e a 2. E quanto à videoaula 3, que você ainda não recebeu, você está dizendo aqui, não tem problema, porque ela está chegando, as pessoas estão recebendo, todos recebem. Existe um espaço de tempo, que é o espaço de tempo que eu coloquei, para a pessoa poder estudar adequadamente a videoaula 1 e a videoaula 2. Se porventura você não recebeu a 3, é porque ainda não estava na hora mesmo, tá? Mas eu vou dar uma conferida depois, no seu caso, e conforme for, eu entro em contato contigo. Ok, Luiz Antônio? Beleza. Vamos ver aqui. Mesma coisa. Porque do Almir. O Almir disse o seguinte, porque uns receberam a videoaula 4 e outros não. Então, mesmo motivo, Almir. A videoaula 4 é a última, então ela começou a ser enviada para quem entrou no início do curso, ela começou a ser enviada na semana passada. Então, talvez ainda falte um pouquinho ainda, ou deve estar chegando por agora. Também vou dar uma conferida, tá legal? E aí você vai poder, enfim, vai poder fazer a videoaula 4. Eu espero que você esteja aproveitando aí as videoaulas também, você, enfim, o Luiz, o Marcos, a Adriana, enfim, todo mundo. Né? Espero que esteja todo mundo podendo, a 4, a 3, a 2, enfim. O feedback tem sido bem legal das pessoas. Né? Bom, e mais uma pergunta aqui da Antônio Carlos, se eu vou dar outro curso e se esse curso vai se encerrar. A pergunta é essa. Olha, esse curso aqui vai se encerrar. Né? Ele tinha um início, um meio e um fim. Valeu, Almir. Beleza também. Ele tinha um início, um meio e um fim. Né? Ele está chegando ao fim, dia 7 de março. Todo mundo já vai ter recebido a videoaula 4, por exemplo, que era o temor do Almir. Né?
todo mundo já vai ter recebido a videoaula 4, vai ter tido tempo para estudar, para acompanhar. E, por favor, me mandem, eu tenho uma página, você já deve ter recebido também, alguns talvez ainda não tenha chegado, a página FAQ, que é de Frequent Asked Question. Tem lá algumas dúvidas, e quem tiver dúvida, por favor, manda para mim que eu estou respondendo tudinho, tá? Muitas dúvidas são comuns, e aí eu condenso numa pergunta genérica e dou a resposta. Perfeito? Então, eu acredito que até o dia 7 de março vai estar todo mundo já sabendo tocar sua música. E quanto aos cursos novos, é isso que eu estou falando para vocês. Quer dizer, a minha ideia realmente é trabalhar isso aqui, né? Essa coisa da ampliação de repertório, técnicas de acompanhamento usando a mão direita, os ritmos, né? Tirando a harmonia de uma música, tirar o acompanhamento, tirar de ouvido uma música, é uma coisa muito importante que dá uma independência muito grande, né? Eu vou divulgar tudo por e-mail e acredito que vocês irão acompanhar. Se vocês estão até aqui me acompanhando, todos vocês, eu acredito que, enfim, vocês continuarão também no processo, né? Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, é a hora de fazer, porque eu quero deixar meu abraço para vocês e a gente vai se falando via e-mail mesmo. Ok? Valeu, gente.